Leda Bernardino, né? Leda Bernardino, ela vai falar um pouco da escala de acompanhamento psicanalítico de crianças em escolas, grupos e instituições. Leda Marisa Bernardino, né? Ela possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em psicologia clínica e psicopatologia e tem doutorado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em tratamento e prevenção psicológica em Paris, né, pela Universidade de Paris. Boa noite, Leda, novamente, né? Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, ao começar agradecendo, né, o convite à minha querida amiga Daniele Vanderlei e a Milena Pondé. Estou bem feliz de estar aqui nessa mesa e poder apresentar um pouco do nosso trabalho de pesquisa. Então, eu vou compartilhar aqui para ver se dá certo. Tá bom, aqui te acompanhando. Apareceu Pronto. Agora só coloca em tela cheia, né? Fica mais fácil. E coloca lá, lembra de colocar o ocultar. Que também às vezes impede, mas já apareceu aqui, tá? Tá ótimo bem. Agora. Tá bem. Então, deixa eu só começar aqui. Opa, tá indo ao contrário. Bom, o nome do instrumento, então, é uma sigla, então nós chamamos de APEG, é o acompanhamento psicanalítico de crianças em escolas, grupos e instituições. É um instrumento que provém de uma pesquisa feita e coordenada pela Maria Cristina Kupfer e por mim, uma pesquisa que foi financiada pela FAPESP e pelo CNPq. O que é o APEG? É um roteiro de leitura do desenvolvimento e da constituição subjetiva de crianças a partir de 4 anos. Permite verificar as principais operações psíquicas que se entrecruzam com os aspectos do desenvolvimento no tempo da infância, podendo ser aplicado até os 6 anos. Pode ser aplicado em diferentes situações. Além da consulta em consultório individual, propõe-se também para uso em escolas, em grupos e instituições públicas e privadas. Esse acompanhamento, esse instrumento, ele surgiu de um protocolo que foi construído na segunda fase da pesquisa multicêntrica de indicadores clínicos do desenvolvimento infantil. É uma pesquisa da qual também fiz parte, e nessa pesquisa nós construímos um instrumento chamado avaliação psicanalítica aos 3 anos, que servia para fins mesmo de validação desse instrumento de detecção precoce. E que era para ser aplicado, então, nas crianças a partir dos 3 anos. Depois disso, essa avaliação psicanalítica, ela foi usada na educação infantil e também numa outra pesquisa que foi conduzida de 2012 a 2014 nas creches, né? Lembrando que a P3 ela foi aplicada em consultório no primeiro momento, e na pesquisa metodologia IRD nas creches, ela foi aplicada, então, nas escolas de educação infantil, mas por monitores psicanalistas. Então, os resultados dessa pesquisa originaram a ideia de revisar, então, a AP3 e poder propor um novo instrumento. Com qual objetivo? Então, o primeiro deles, sistematizar o método clínico psicanalítico no atendimento de crianças, criar um instrumento nacional de avaliação psicanalítica de crianças, demonstrar a importância do raciocínio clínico na compreensão de um caso em seu contexto singular e familiar, acompanhar os tratamentos psicanalíticos de crianças e seus efeitos em diferentes tempos, né? Então, é um instrumento que ele é composto por vários tempos de aplicação. Após um determinado período, ele deve ser reaplicado. E explorar a sua aplicabilidade em diferentes situações, né, tanto clínicas quanto escolares. Quem que pode aplicar o APEG? Profissionais que estejam na área clínica ou escolar e que embasem seu trabalho na teoria e na clínica psicanalítica, já que toda a base teórica do instrumento, que é um instrumento clínico,
ela está na teoria psicanalítica. E por isso o instrumento requer uma formação teórica e prática para sua aplicação, né? É um instrumento livre, aberto, não tem custo, mas é indicado uma formação para ser aplicado. A gente recomenda que essa formação tenha um mínimo de 20 horas. Quais são os fundamentos, então, do APEG? Ele é um instrumento que parte de um construto teórico básico, né, de que a noção do psiquismo é entendida como uma construção. Né? Então, além do aspecto cerebral, né, então da maturação do sistema nervoso central e dos esquemas básicos de funcionamento de que um organismo dispõe, para haver um psiquismo é necessária a instauração de um sistema simbólico, uma estrutura que inicialmente está no exterior, mas que deve ser introjetada para permitir a conexão entre o organismo e seu meio, através das ações dos agentes das funções materna e paterna. Então, esse construto teórico pressupõe, né, um processo de constituição do sujeito psíquico, e o APEG pretende acompanhar esse processo. A partir daí, então, foram criados alguns eixos a mais do que os que estavam já na avaliação psicanalítica aos 3 anos. Então, o primeiro eixo, por exemplo, que foi novo, né, se chama presença e reconhecimento de sujeito. Né? O segundo, o terceiro e o quarto já estavam na AP3. O brincar e a fantasia, o corpo e sua imagem, e a função paterna, que são as manifestações diante das normas e posição frente à lei. E o quinto, que também é novo, é a função do semelhante. Tá? Então, foram itens que a gente acrescentou na revisão do instrumento original, a partir justamente de uma pesquisa que contemplou a criança em grupo também, e quis dar especial ênfase à questão da subjetividade. Então, presença, reconhecimento de sujeito, tá, tem a ver com o que se busca encontrar, no caso da presença, do lado da criança. Né? Então, procura-se verificar se há uma presença de sujeito, ou seja, se a criança responde em nome próprio, se ela tem um dizer singular e próprio, se ela entende o que lhe é falado, se ela tem opiniões a respeito do que acontece com ela, se ela tem um brincar próprio. Então, se ela realmente já tem um estabelecimento de subjetividade, ou seja, se o processo de constituição subjetiva está em curso. Tá? E do lado dos pais ou dos professores, que são então os agentes aí, né, do campo simbólico, procura-se verificar, né, se do lado deles há um reconhecimento de sujeito, ou seja, se há da parte desses agentes um respeito à singularidade da criança, se espera o dizer da criança, né, se considera o que a criança fala ou sente no momento da entrevista, se há uma interpretação da parte dos pais ou dos professores das demandas da criança, não só no sentido literal e da necessidade, mas também como demanda de atenção, de reconhecimento. Então, são tópicos desta ordem. O brincar e a fantasia, né, são tópicos que são formados a partir desse eixo, considerando a importância do brincar na infância. Né? Então, o que uma criança de 4 anos demonstra no seu brincar, né? Se ela consegue se expressar livremente, porque se pressupõe aí que ela vai, de uma maneira associativa, manifestar alguma coisa das suas fantasias inconscientes, né? O brincar também enquanto maneira privilegiada de elaboração, que a criança dispõe, né, para enfrentar o desafio de estar num mundo que é feito para adultos. Então, o brincar também é usado pela criança como uma maneira de elaborar, né, esse mundo com o qual ela se confronta. Também se considera que, através do brincar, a criança põe em jogo a relação com o corpo próprio, com os objetos, com os outros e com os ideais de que é depositário. E a gente tem uma ideia de que isso vai aparecer no brincar da criança, nos jogos que ela monta, nos personagens que ela cria. O brincar baseia-se no manuseio de objetos e situações fictícias
que, na nossa hipótese, expressam o mundo interno da criança. Né? Então, aquilo que não é imediatamente visível, né? Que precisa ser suposto. O terceiro eixo é o corpo e sua imagem. Tá? Então, a imagem corporal é uma construção que aparece como resultado das ações da função materna sobre o corpo da criança, transformando-o em um sistema de significações. Esse sistema permite que a criança se apreenda em uma imagem psíquica unificada, a partir da qual ela poderá se reconhecer. Então, a imagem do corpo próprio também contém os traços da diferenciação sexual. Então, também se observa a partir da organização das funções corporais da criança, né? Então, alimentação, excreção, sono, como que ela está vivendo essa organização do seu corpo, se a sua movimentação no espaço é uma movimentação direcionada, né? Se ela tem um desejo, né, que a conduza aí na sua movimentação, se ela se apropria, então, desse corpo, se verifica, então, qual é a relação da criança com o seu corpo, a partir das diferentes situações que vão aparecer na observação da criança. A manifestação diante das normas e posição frente à lei tenta ver como é que a criança está em relação às normas que regem a organização social. Então, a capacidade da criança de observar limites, de restringir os próprios impulsos de acordo com a situação, o quanto a criança é permeável à marcação de tempos e atividades, a sua capacidade de organização no espaço, né, de acordo com o que é proposto, também nos indicam como que está a interiorização da interdição simbólica, né, ou seja, o quanto que a criança consegue lidar com as frustrações, com aquilo que se coloca para ela como limites e que são indicativo de quanto ela entrou nesse sistema cultural e simbólico que é o nosso sistema essencial de humanos. Né? Então, a relação com as normas e com a lei é uma importante indicação da inscrição ou da dificuldade de inscrição da criança na cultura e na organização social. Então, tudo aquilo que vai se verificar em relação a esses tópicos que eu citei, vão nos ajudar a entender, né, como é que a criança está, né, se ela está sintônica a essa organização, ou se ela faz resistência, ou se ela ignora essa organização, ou se essa organização não faz nenhum sentido para ela. E, por fim, a função do semelhante, que foi o grande achado na nossa pesquisa nas creches, o quanto que os resultados eram diferentes, né, de algumas crianças, se elas estavam junto com algum coleguinha que lhe trazia uma segurança maior, e quando elas estavam sozinhas. Então, a gente passou a considerar o semelhante como uma função muito importante também na constituição dos sujeitos. Por quê? O semelhante é essencial para definir uma imagem própria, para definir um valor narcísico para essa imagem e para ter acesso a um conhecimento sobre si. Então, a criança pequena, muito do que ela vai reconhecer do que acontece com ela tem a ver com o que ela vê no seu coleguinha. Muitas vezes ela consegue fazer alguma coisa porque vê o coleguinha fazendo, né? Muitas vezes, né, ela vai definir um valor para ela em comparação com o outro coleguinha, com o irmãozinho. Então, é esse semelhante em sua pequena diferença em relação à criança que permite, né, a própria criança saber mais sobre ela mesma. Né? Então, essa é a função do coleguinha na creche, a função do priminho de mesma idade, a função do irmãozinho. Né? O irmão, o colega, esse que está em uma relação no mesmo plano, convoca o sujeito a encontrar sua posição enquanto diferente da dele. Então, a função do semelhante tem esse papel, né, de ser uma imagem viva, um espelho vivo, né, de mim mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele não é, né, igual a mim. Né? Então, isso faz com que eu possa me definir também em relação a esse tão parecido, mas do qual eu tenho uma pequena diferença, que me faz ter um acesso também à minha subjetividade.
Depois desses eixos clínicos que vão ajudar, então, a montar o instrumento, nós propusemos como fechamento, né, como conclusão do instrumento, o desfecho clínico. Esse desfecho clínico também estava presente na AP3, mas nós modificamos um pouco a terminologia em relação à forma mais positiva que pensamos colocar o instrumento, já como um instrumento de acompanhamento e não de avaliação, e já não tanto buscando a questão do risco, mas buscando o que se espera encontrar no desenvolvimento da criança. Então, esse desfecho clínico, ele não é um diagnóstico, ele é um parecer, em que se elabora um parecer sobre o andamento do processo de constituição subjetiva da criança, articulado ao seu desenvolvimento, e o desenvolvimento esse de suas habilidades e funções corporais. Então, esse desfecho clínico, ele pode chegar a 3 possibilidades. A constituição subjetiva está em curso, então a criança está bem, não há necessidade de acompanhamento. 2, a presença de problemas de desenvolvimento, que eu vou explicar mais para frente, e a presença de entraves para a constituição psíquica, que são os casos mais graves, onde a gente pode, por exemplo, situar uma hipótese de autismo. Então, vou explicar melhor esses 2 últimos. A presença de problemas de desenvolvimento para a criança aponta, de um modo geral, para a existência de dificuldades e vicissitudes que são de ordem psíquica, mas que se manifestam em alguma área do desenvolvimento da criança, sem significar, porém, que a estruturação psíquica esteja comprometida. Então, a gente tem uma ideia de que há uma presença subjetiva da criança, ela não tem dificuldades tão graves do ponto de vista psíquico, mas ela tem algumas dificuldades que interferem no livre fluir do seu desenvolvimento em alguma função. Então, pode ser na aprendizagem, pode ser na motricidade, pode ser em alguma função corporal. Por exemplo, a criança pode ter uma enurese, então, que não tenha nenhuma causa orgânica, médica. Então, essa dificuldade nós a entendemos como uma maneira de a criança expressar que algo não está bem no seu processo de constituição subjetiva, embora seja uma criança que tem um dizer próprio, um desejo próprio. Já o desfecho presença de entraves para a constituição subjetiva nos indica que a criança encontra obstáculos para se constituir como sujeito. Obstáculos esses que são suficientes para tornar necessária uma intervenção, mas que deixam em aberto o alcance desses obstáculos e a possibilidade de a criança poder retomar o curso de sua estruturação com o tratamento proposto. Lembrando justamente que o instrumento tem esse papel de seguir a criança no decorrer do tratamento e ser aplicado periodicamente para confirmar ou não esse parecer inicial que foi feito sobre ela. Então, esses entraves psíquicos, eles são observados também por algumas questões mais objetivas. Então, há sintomas que podem indicar a presença de entraves para a constituição subjetiva. Tais sintomas foram chamados, então, no nosso instrumento, de conclusivos para entraves estruturais. Então, quando a criança apresenta algum indicador que sinaliza essas detenções ou ausência de processos psíquicos que deveriam estar em curso, então eles são conclusivos nesse sentido. Algo que deveria ter se apresentado para a criança como um recurso psíquico não se apresenta. Um exemplo é o faz de conta. Então, a criança não dispõe desse recurso do faz de conta. Então, ela mostra que ela não tem, ou ela está inibida ou paralisada em relação ao dispositivo da fantasia, para poder elaborar suas dificuldades. Então, aponta para um obstáculo significativo na sua constituição subjetiva. E assim tem outros exemplos de indicadores conclusivos. Por exemplo, a criança que tem já 4 anos e ela ainda se refere a si mesma na terceira pessoa, ela não usa os pronomes pessoais. Para ser colocada no grupo, então, das crianças que apresentam entraves para a constituição subjetiva,
nesse parecer, nesse desfecho clínico, a criança deve apresentar ao menos um sintoma conclusivo. Agora eu vou falar um pouquinho do instrumento em si. O APEG é composto, então, por um manual de orientações. Esse manual vem com um histórico, toda uma apresentação teórica sobre os eixos, sobre a concepção teórica do instrumento, e com as instruções para marcação dos indicadores. É composto por um roteiro de entrevistas, então cada uma das entrevistas, vocês vão ver que são 4, tem um roteiro com perguntas específicas, que são sugestões ao profissional, para ele poder investigar esses diferentes eixos. Há uma tabela de indicadores para cada um dos 5 eixos, depois eu vou dar um exemplo, e há uma síntese para o desfecho clínico, que eu também vou mostrar para vocês. Então, o instrumento e a sua aplicação. A estrutura do APEG é de um roteiro orientador para a condução de 4 consultas ou entrevistas. Normalmente são as consultas preliminares, que compõem o trabalho de acolher uma criança no consultório. Então, esse roteiro tem esse papel de orientação, que ele pode ser, digamos, utilizado depois da entrevista, ou entre uma entrevista e outra, para ajudar o profissional a investigar uma área que não foi tão bem investigada. Então, uma entrevista é feita com os pais e a criança junto. Então, nessa entrevista, embora a criança esteja junto e participe ali ou não, é uma escolha dela, há uma ênfase, então, na conversa com os pais. Depois, os pais saem, e se faz a entrevista com a criança individualmente, que é uma observação lúdica. Então, existe uma caixa de brinquedos que a criança vai utilizar ou não, vai fazer desenhos, vai usar massinha. São materiais expressivos aí que a gente vai ter para oferecer para a criança. Há uma entrevista, então, um roteiro de entrevista com a professora da criança, e há também um roteiro de como observar a criança em grupo, e que são tópicos, então, que você vai investigar, seja no grupo classe no qual a criança está, seja num grupo que vai se montar na própria escola para fins de observação da criança, seja no grupo institucional no qual a criança faz seu tratamento. Aí são várias as situações possíveis. O conjunto dessas 4 consultas, entrevistas, conduz, por sua vez, aos indicadores por eixos teóricos e a um desfecho clínico. Então, há uma ideia do instrumento de ir ajudando o profissional a pensar cada eixo separadamente, com cada um dos sujeitos da entrevista, para ele ir aos poucos montando o seu raciocínio clínico. Os indicadores de acompanhamento, então, eles foram montados para cada um dos eixos teóricos do APEG. E eles foram construídos, então, para auxiliar nesse acompanhamento. Esses indicadores, eles visam fornecer referências ao profissional que acompanha a criança do que se espera encontrar em cada eixo, se a constituição da criança está em curso. Então, ele segue essa via positiva, o que a gente espera encontrar, se tudo se passa bem, e a gente fica em alerta se a gente não encontra algo que faz parte importante da construção da subjetividade e que a criança não apresenta ou tem muitas dificuldades no tópico. São 31 indicadores de acompanhamento, e destes, 11 foram definidos como indicadores de acompanhamento conclusivos. O que significa que se eles estiverem ausentes, ou seja, eles não se apresentarem para a criança, indicam que a criança está claramente com entraves estruturais para sua constituição subjetiva. A validação do APEG foi feita a partir de uma pesquisa financiada pela FAPESP. Vocês têm aí o número do processo, foi realizado entre 2017 e 2019. Teve um projeto piloto em escolas e em instituições privadas de atendimento, depois teve uma primeira pesquisa numa EMEI, na região metropolitana de São Paulo, e depois uma outra EMEI em São Paulo. Para essa validação, o nosso consultor estatístico utilizou 3 testes que foram empregados, então o índice CAPA,
o teste de correlação intraclasse, para avaliar a confiabilidade através da concordância entre os avaliadores. Então, os avaliadores sempre eram dois, né, e não conversavam entre si, e depois se fazia a comparação, né, e o alfa de Cronbach, que mede a validade através da consistência interna do instrumento, né, o quanto os índices do APEG estão consistentes entre si, né, do ponto de vista teórico. Eu não trouxe aqui, em função até do tempo, as tabelas todas, né, mas apenas o resultado. Depois vocês podem ir aos artigos e consultar mais detalhadamente. A síntese dos resultados estatísticos deu que a maioria dos eixos do APEG possui bons scores de confiabilidade e que o instrumento como um todo demonstrou um excelente índice de consistência interna. Eu trouxe aqui, então, um exemplo de roteiro de entrevista. O roteiro é bem grande, então eu trouxe as primeiras perguntas aí, né? Então, o que os pais dizem a respeito da criança e como o fazem. E aí vem uma sugestãozinha para o profissional, né? Fala-se dessa criança como uma criança singular, com suas particularidades, seus hábitos, suas preferências, sua história. Contam-se episódios nos quais se expressam essas particularidades. Os pais expressam alguma preocupação em entender as escolhas da criança, o porquê de seus comportamentos mais habituais? Outra pergunta, né? E essas duas perguntas, vocês veem aí entre parênteses, tem o eixo, né? Presença, reconhecimento, sujeito. Então, tem perguntas referentes aos 5 eixos em todo o roteiro. Como os pais veem os eventuais sintomas da criança? Então, sugestão, em relação aos sintomas, reconhece-se algum tipo de filiação, né? É parecido com o pai, é parecido com a mãe, ou isso é da família do pai. Os sintomas são um motivo de incômodo ou sugerem enigma para o que acontece com a criança, ou ambos? Os sintomas são vistos como algo a ser eliminado ou são considerados como expressão de algum problema da criança? Há tolerância? Há implicação dos pais nos sintomas? Então, são perguntas desse tipo no roteiro, né, que compõem, né, normalmente, o que a gente chama de entrevistas preliminares em psicanálise de crianças. Na entrevista com a criança, ou seja, na observação lúdica, né, no contato com a criança, também pensando esse eixo, né, da presença, reconhecimento do sujeito, a criança dirige demandas ao profissional. Como que ela faz isso? A criança se interessa pelo profissional? Sugestão, ela olha para ele, presta atenção ao que ele fala ou faz. A criança fala em nome próprio, usa o eu, identifica-se com o seu nome, diz como se chama. A pergunta 4 envolve também o eixo brincar e a fantasia. Que tipos de brincadeiras a criança faz? Há um brincar próprio com implicação da criança? Demonstra interesse, prazer em brincar? Com a entrevista com o professor, da mesma forma, né? O que o professor diz a respeito da criança, como que ele faz, como que ele vê os eventuais sintomas, ele demonstra ter conhecimento sobre a criança. E, por fim, em grupo, né? Há uma diferença nítida em relação ao acompanhamento individual, quando a criança entra em grupo. Ao se ver em grupo, a criança brinca espontaneamente, a criança pede a outra criança para brincar com ela. Se outra criança a chama para brincar, ela vai? Então, são perguntas dessa ordem. E aqui nós temos os indicadores. Eu trouxe, então, um exemplo de um dos eixos, que é a função semelhante. Então, vocês veem aí que tem um indicador, né, do lado esquerdo da tabela, e aí nós temos os vários tempos, né? Então, temos o tempo 1, o tempo 2, e assim por diante, dependendo do tempo que a criança fica em atendimento. Então, temos aí 3 possibilidades, né? O indicador não foi observado, não aparece, está em construção, ou sim, tá? Então, vocês veem que a gente também trabalha com a hipótese, né, da maleabilidade psíquica e da possibilidade de transformação da criança, tá? A partir principalmente do tratamento, tá? E por isso, então, tem essa ideia do em construção. Então, os indicadores desse eixo função semelhante, para vocês terem uma ideia. Então, todos os outros eixos, né, brincar, fantasia, função paterna, corpo e sua imagem, todos eles têm indicadores. A criança tem amigos, a criança tem interesses em comum com os amigos, a criança tem independência em relação aos pares, a criança responde ao chamado de outra criança para brincar,
A criança compartilha objetos com outras crianças, né? E aqui é o exemplo do desfecho clínico. Então, se há indicadores conclusivos, estou terminando. Tá, então tá. Há problemas de desenvolvimento, há entraves estruturais, e se houver indicadores conclusivos, quais são? Então, ali a pessoa responde sim ou não, cita os indicadores conclusivos, se for o caso, e nas observações gerais, coloca o seu parecer geral sobre o que ela acompanhou da criança naquele momento. E aqui tem as referências, então vocês veem aí o terceiro ponto ali, o Pfeffer Bernardino, a PEG, um instrumento de acompanhamento para o trabalho com a criança sujeita. O livro está no forno, tá, pessoal? Está no prelo, pela editora Escuta. A gente espera que seja possível ele sair ainda esse ano. E tem também pela editora Escuta um PDF, tipo um e-book, que tem um manual para o uso do instrumento APEG. Então, tem aqui a referência, né, o link, www, livraria pulsional, etc. E tem também na revista Estilos da Clínica um artigo anterior que foi dos resultados preliminares da pesquisa que foi publicado em 2018. É isso, então. Obrigada, Leda, maravilhoso, né? Assim, acho que todo mundo aqui, acabou que todo mundo começou, onde eu consigo acessar esse instrumento, né? Todo mundo ficou maravilhado aí, de certa forma, com o instrumento, acabou que no final você respondeu de onde, né? Como a gente pode ter acesso a esse instrumento. Muito obrigada mesmo, tá? Enquanto as perguntas, as pessoas que estão aí falando no chat, vocês podem perguntar, eu estou anotando tudo, porque no final a gente vem aí com um debate, a gente vem com a discussão, e eu acho que vai abranger para todos os instrumentos de certa forma, tá?